O incidente ocorreu numa dessas manhãs chuvosas que fazem o mundo parecer mais pesado do que o habitual. Nuvens acinzentadas pairavam baixo sobre o horizonte urbano, espelhando a dor que habitava o coração de Emily Stanton enquanto sua cadeira de rodas deslizava lentamente pelo corredor hospitalar. As rodas emitiam um leve ranger durante o movimento, ecoando como um reflexo dos sonhos despedaçados. Apenas meio ano atrás, Emily dançava sob as luzes do palco, sendo a mais jovem prodígio do balé a comandar a grandiosa apresentação da Academia de Nova York. Porém, um acidente inesperado, um motorista desatento, uma pista escorregadia, o estridente som de pneus, havia roubado tudo dela. Sua coluna vertebral sofrerá danos irreparáveis. Pelo menos era isso que diziam. Desde então, não conseguia mais caminhar. E pior que a paralisia, era a solidão que se seguiu. Todos a chamavam de corajosa, mas não viam as noites em que chorava contra o travesseiro ou como fingia estar bem apenas para impedir que seu pai a olhasse com aquela mesma desolação impotente. Seu pai, Charles Stanton, o bilionário presidente executivo da Stanton Global, um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro, influência e agilidade. Mas nenhuma quantia poderia devolver-lhe as pernas. E nenhuma influência conseguiria reparar sua alma. Se você acredita no poder da bondade, das segundas oportunidades e na ideia de que uma pessoa comum pode transformar tudo, por favor, dedique um momento para curtir este vídeo, inscrever-se no Kidneys Corner e compartilhá-lo com alguém que precisa de um pouco de luz hoje. Seu apoio ajuda histórias como esta a alcançar aqueles que mais necessitam de esperança. Charles havia contratado os melhores profissionais, terapeutas, neurologistas, até mesmo especialistas estrangeiros controversos. Ele transformou uma ala de sua mansão em um centro de reabilitação, mas nada funcionava. Emily se recusava a falar, na maioria dos dias. Ela se isolou, assombrada pela garota que costumava ser. Isso o destroçava, não por se preocupar com aparências, mas porque havia construído impérios. Ainda assim permanecia impotente diante de sua filha. Foi então que decidiu levá-la para longe da cidade, longe do barulho, longe das camas hospitalares estéreis e dos murmúrios de pena. Ele a levou para um retiro de recuperação remoto nas montanhas, um lugar chamado Ealin Sormos. Uma instalação privada conhecida por combinar terapia moderna com cura emocional. Era sua última esperança. O ar nas montanhas era mais puro, mais frio e mais severo de uma forma que fazia a Emily se sentir ainda mais frágil. A equipe era gentil, mas distante. Mais uma paciente para marcar na lista. Mais uma rotina a seguir. Então, no terceiro dia, algo aconteceu. Ela estava sentada sozinha do lado de fora de uma das cabanas de madeira, contemplando as copas distantes das árvores quando um garotinho se aproximou dela. Ele não parecia ter mais de 6 anos. Sardas pontilhavam suas bochechas como poeira estelar, e ele tinha um pequeno redemoinho teimoso em seu cabelo castanho. Ele olhou por um momento para sua cadeira de rodas, depois fitou seus olhos e sorriu. Meu pai diz que você está muito triste, disse ele simplesmente. Emily piscou, incerta sobre como responder. Ele diz que às vezes pessoas tristes só precisam de um tipo diferente de ajuda. O menino continuou. Ele pode ajudá-la. Ele me ajudou quando mamãe foi para o céu. Ela não sabia o que dizer. Então permaneceu em silêncio. O menino se virou e apontou para a estufa próxima onde um homem de jeans desgastado e camiseta azul marinho cuidava das plantas. Ele parecia forte, mãos ásperas pelo trabalho, mas havia algo calmo na forma como se movia, equilibrado, genuíno. E quando ele olhou para cima e notou Emily, sorriu. Não um sorriso de pena, não um sorriso forçado de um médico, mas algo gentil e humano. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Não por causa da dor. Ela estava acostumada com isso. Mas por causa das palavras do menino. Ele me ajudou. Quem era ele? Na manhã seguinte, o homem se aproximou enquanto ela desenhava. Ele não perguntou o que ela estava desenhando ou por que parecia tão zangada. Em vez disso, se ajoelhou lentamente, como se não quisesse assustá-la, e ofereceu uma pequena flor que havia colhido do jardim. Você não precisa sorrir, disse ele, mas talvez isso torne hoje 1% melhor.
Então se afastou. Seu nome era Adam Miller. Um pai solteiro, outrora fisioterapeuta em um grande hospital até que a morte súbita de sua esposa o levou a abandonar tudo. Ele se mudou para as montanhas para criar seu filho em paz. Quando não estava fazendo trabalho voluntário no Ealing Sorms, ensinava técnicas de sobrevivência e cultivava ervas. Mas o que ninguém sabia era que Adam possuía um dom, uma forma de se conectar emocionalmente com os pacientes antes mesmo de pedir-lhes para mover o músculo. Ele não tratava a lesão. Ele tratava a pessoa. Levou semanas para Emily deixá-lo se aproximar. Ela o combateu com silêncio, com sarcasmo, com portas fechadas. Mas Adam não pressionava. Ele se sentava perto dela enquanto ela pintava ou jardinava com seu filho por perto. Lentamente, ela se viu conversando, depois rindo, depois chorando, e finalmente confiando. Uma manhã, enquanto o amanhecer iluminava os campos enevoados do lado de fora da cabana, Adam olhou para ela e disse calmamente: "Acho que seu corpo está esperando seu coração, e seu coração está esperando permissão para acreditar novamente." Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Mais tarde naquela semana, ela concordou em deixá-lo tentar algo não convencional. Ele desenvolveu uma terapia não centrada em máquinas, mas em memória. Ele recriou a energia dos estúdios de balé, pendurou espelhos, tocou música clássica, a cercou com aromas que ela lembrava de antes do acidente. Disse que queria lembrar ao corpo dela do que costumava amar. O que se seguiu foi doloroso, agonizante, insuportavelmente lento. Mas algo era diferente. Ela não se sentia mais como uma paciente. Sentia-se como uma pessoa, novamente. E pela primeira vez em 6 meses, quando Ada gentilmente apoiou sua cintura e disse: "Vamos tentar ficar de pé juntos", suas pernas não gritaram em protesto. Elas tremeram, mas não cederam. Ela não caminhou naquele dia, mas ficou de pé por 3 segundos. E chorou. Não de dor, mas de esperança. Charles Stanton não entendeu no início. Ele havia contratado dezenas de profissionais, gastado milhões, e agora esse homem comum do nada havia feito o que nenhum deles conseguiu. Ele confrontou Adam, cético e cauteloso. "O que faz você pensar que pode curá-la?" perguntou, voz baixa com anos de frustração. Adam não vacilou. "Porque eu não a vejo como quebrada. Vejo uma garota que esqueceu o quão forte é." Esse foi o dia em que Charles finalmente se entregou e deixou outra pessoa entrar. O progresso foi lento. Alguns dias Emily regrediu. Em outros, ela se surpreendeu, mas sempre Adam estava lá. Não com comandos, mas com calma. Ele nunca prometeu que ela voltaria a andar. Apenas prometeu que ela não enfrentaria isso sozinha. E às vezes isso era suficiente. Uma dourada noite de outono no campo fora do retiro, Emily deu seus primeiros 5 passos sem assistência. O riso de seu filho ecoava ao fundo. Adam sorriu calmamente. Charlie chorou abertamente. E Emily, pela primeira vez, acreditou no amanhã. Se esta história tocou seu coração, por favor não saia sem curtir este vídeo, inscrever-se no Kidneys Corner e compartilhá-lo com alguém que precisa de um pouco de esperança. Seu engajamento nos ajuda a continuar espalhando histórias que curam. Adoraríamos ouvir de você. Por favor, comente abaixo qual parte desta história mais te emocionou. Suas palavras nos ajudam a trazer mais bondade ao mundo. Gostaria que eu continuasse a história em uma segunda parte, talvez mostrando o que acontece quando Emily decide ajudar outros como ela.